porque eu sei que você tem o seu valor justo e que em vários momentos você quer passar a cobrar esse valor, mas a insegurança te pega pelo pé e você não faz. Olá, muito boa noite. Seja muito bem-vinda ao programa IPSI, um programa para psicóloga que quer ganhar mais, trabalhar menos, com atendimentos de extrema qualidade. Se você não me conhece, eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E eu quero te lembrar da minha campanha de valorização do nosso trabalho psi. E eu tenho certeza que você concorda, porque eu sei que você quer prosperar na clínica, né? Com resultados para os seus pacientes e também resultados financeiros para você cada vez melhores. Então, colega, segue comigo, porque nessa live eu vou te contar como eu captei o meu primeiro paciente lá 20 anos atrás, né? E como eu faço para captar meus pacientes. Então, todas as formas e também aí algumas orientações para que você não se sinta tão sozinha, tendo que organizar a gestão da sua clínica e também encontrando formas de manter o seu negócio vivo e produtivo. Porque eu sei que você tem aí dentro da sua mente um preço, o seu valor justo. E que em vários momentos você quer passar a cobrar esse valor, mas a insegurança te pega pelo pé e você não faz, né? E é por isso que no método Consultório dos Sonhos eu foco justamente no fortalecimento da psicóloga, para que ela possa ter um posicionamento, uma identidade que vai fazer com que ela seja ali uma psicóloga muito bem remunerada, aprendendo a lidar com dinheiro, perdendo as suas vergonhas, seus temores e realmente entrando num outro nível clínico, né? E aí você vai entender por que autoridade fica pertinho de segurança, né? Bom, então contando para você, como é que eu captei o meu primeiro paciente? Acho que tudo começa pela graduação, que é a nossa história clínica, ou o nosso apaixonamento pela clínica, ele está lá na nossa vida estudantil. Isso aconteceu comigo, logo que eu entrei na faculdade, eu também, na nossa época, era permitido fazer estágio no início, no primeiro semestre da graduação, e foi assim que eu fiz. Entrei numa clínica que trabalhava com internação psiquiátrica para crianças e adolescentes, a comunidade terapêutica Winnicott, que tem uma longa trajetória de tratamento, de ambientoterapia em Porto Alegre, e eu tive ali a minha primeira casa de vivência teórica e experimental, porque ali eu comecei a ler psicanálise, ali eu comecei a ler o Winnicott, a conhecer a ambientoterapia e as suas práticas, e tá ali frente a frente com os estados psicóticos, de desorganização mental, e podendo ver o que acontece no psiquismo desde a infância, o que é fundamental para a gente quando a gente tá ali trabalhando com a clínica. Então, o que eu quero te dizer? Que esse ambiente, né, de conhecer a psicologia, de me sentir estimulada, com novas ideias, com práticas que até então eu não conhecia e ao experimentar fortalecia a minha decisão de ser psicóloga, de estar no caminho certo, né, porque nunca tive dúvidas, nunca tive crise de carreira, será que eu quero ser psicólogo ainda? Não, isso desde a graduação foi uma certeza, foi um encontro. Ali era o meu lugar, a psicologia é o que eu realmente, intuitivamente já fazia, e com técnica e aprendizagem, e muita vivência de estágio, eu fui solidificando a minha escolha. E aí eu acredito que tem características pessoais que impulsionam e ajudam. Se você é como eu,
inquieta, quer fazer as coisas realmente se concretizarem, gosta de botar a mão na massa, você também vai se sentir atraída, até conduzida a comunicar, a falar da psicologia, a mostrar o seu interesse, a conversar com as pessoas, e até pode ser a fila do banco, pode ser quando você caminha com uma colega, quando você está em qualquer ambiente. Era assim que eu me colocava. O meu marido, que é meu colega, meu sócio de vida, ele brinca comigo que eu vou na padaria e já faço divulgação do trabalho. Vou na academia e já consigo, né, captar uma paciente. Ele brinca bastante com isso. E vou numa festa e, né, tem um paciente na semana seguinte. E é verdade. E eu não me vejo chata, nem tentando converter nenhuma pessoa a fazer psicoterapia. Acredito que está em mim, está na maneira como eu comunico, como eu acredito na psicologia e como realmente eu vivo e me entrego e falo dos benefícios. E isso vai deixando talvez mais claro para as pessoas vão ficando mais à vontade na presença de uma psicóloga, porque você bem sabe que as pessoas têm muitas fantasias conosco, que nós temos poderes sobrenaturais, lemos mente, sabemos o que está acontecendo com você, o que você fez no verão passado, e todo esse campo de temor e projeção, ele faz com que as pessoas também não se sintam tão à vontade, né? Podem se sentir observadas, analisadas, e quebrar essa fantasia é muito bom. Quando aparece alguma fantasia dessas, né, de uma pessoa dizendo que eu estou ali a analisá-la, sabe qual é a melhor resposta que eu uso, que vou passar para você? É você dizer, olha, fica tranquila, não estou te analisando não, porque isso eu faço lá no consultório quando eu estou recebendo. Colega, você já sabe, aqui no consultório dos sonhos ninguém trabalha de graça não, não tem sessão gratuita, não tem promoção do mês, né, porque a gente não está na feira. Então, se a gente está trabalhando com subjetividade, com dores, com sofrimento psíquico, a gente também tem que valorizar o nosso trabalho, falar dos benefícios. E eu acredito que quando as pessoas encontram psicólogas que estão ali disponíveis, não a fazer terapia, né? Não, mas a falar da terapia, aproximar aquela pessoa, que aquela pessoa possa até pensar, quem sabe ela vai para a psicoterapia. Então, a captação, ela não é uma ação mecânica que você vai fazer num determinado horário da semana. A captação é o seu posicionamento profissional e como você transmite para as pessoas o que você faz. E o que a gente faz tem muito a ver com os nossos valores pessoais, com o nosso também desejo de transformar o mundo, de transformar as pessoas. São valores potentes, são valores que falam de uma vida muito mais organizada, fluida, leve, possível, que é essa a nossa tarefa, né? Mergulhar no caos e organizá-lo. Então, divulgar isto é certamente o primeiro ponto de captação. Você falando do seu trabalho naturalmente, né? Você contando sobre o seu trabalho naturalmente. E nesse caminho da universidade, eu também me dediquei a várias frentes, como, por exemplo, produção de eventos, centro acadêmico, e tive grandes oportunidades de estar com professores de São Paulo, do Rio, em palestras, né, em participar de livros, ser convidada para escrever, ainda na faculdade. Quando eu saí da faculdade, eu tinha um ponto positivo e outro negativo. O ponto positivo é que eu não tinha dúvidas de que eu conseguiria captar pacientes, encontrar um espaço e trabalhar. Eu sabia, eu tinha confiança que eu conseguiria. Confiança que não era uma confiança
advinda do nada, era advinda desses 6 anos de graduação, nos quais eu me dediquei, eu tinha ali, eu vestia a camiseta da psicologia, psicologia era a minha referência, eu estudei muito, e isso, né, fez com que eu ganhasse segurança. Agora, você sabe qual era o meu problema? O meu problema era dinheiro. Por quê? Eu não tinha dinheiro, nem investimento familiar para ter um consultório, para alocar um espaço. Eu também não tinha dinheiro para pagar uma dívida, porque saí da faculdade com um crédito educativo que me deu ali um tempo de um ano, me parece que era um ano de carência, né? Depois desse ano, você já deve ter aí se arrumado, né? Se vai pagar a continha. Então, essa pressão, ela fez com que eu caminhasse rápido. Porque eu tinha um ano para encontrar uma certa estabilidade e poder pagar, né, mensalmente um valor que era bem significativo. Bueno, o que fiz eu? Parcerias, contatos. Se você tem rede de colegas, se você nutre essas relações, o que é importantíssimo, você também pode se aproximar e ter projetos em comum com os seus colegas, identificando ali pessoas que você tem identidade, né? Tem ali aproximação intelectual, técnica, de conduta ética com os pacientes, né? Então você vai realmente buscar parceiros que combinam com você e que podem agregar. E eu te diria que esse caminho a gente não é muito estimulado a desenvolver na faculdade, né? Porque tem o outro que compete, sempre estamos competindo ali por nota, por sermos o aluno de destaque, o escolhido para pesquisa, o que a professora, o professor chama e depois vai trabalhar no consultório desse professor, dessa professora, né? Só que na vida profissional, a parceria faz diferença mesmo. Na minha primeira captação, eu posso te dizer que a dívida que eu tinha me impulsionou a ter iniciativa, e a minha iniciativa foi buscar os meus colegas. Eu já tinha colegas mais velhos, assim, mais velhos no sentido de terem se formado antes, e que já tinham um espaço clínico, uma proposta de atendimento psicológico muito parecida com a que eu tinha, com linha teórica, valores, enfim, muitas afinidades, além de gostar das pessoas que ali estavam. Então, ali na clínica que se chamava Walt Whitman, já tem aí um nome de poeta, que já destaca também os meus interesses em arte e cultura, tive a minha primeira clínica, né? Porque o que aconteceu ali? Ali era uma clínica no qual as pessoas locavam espaço e havia uma clínica multidisciplinar e havia toda uma relação através de encontros, de grupos de estudo, de passagem de pacientes entre as diferentes áreas. Então, era uma clínica que não era entre e sai de psicólogos, né? Porque tinham outros profissionais da saúde e muita preocupação com essa interação e esse trabalho em conjunto, propondo, por exemplo, que palestras semanais para os moradores do bairro, né? A clínica era no Menino Deus, um bairro residencial, tranquilo, em Porto Alegre, né? E nós divulgávamos um tema em saúde, que poderia ser da nutrição, da psicologia, da fono, da medicina, que estavam ali, e os profissionais, né? E nós fazíamos, você sabe o quê? Nós fazíamos divulgação. Então, anota aí, colega. O primeiro passo para você captar clientes é você aprender a divulgar o seu trabalho. E aí, no meu caso, essa minha facilidade em divulgar o trabalho psi, né, rendeu frutos. Por quê? Você pode fazer uma lista, que foi o que eu fiz,
um levantamento de espaços comerciais, escolas, sindicatos, instituições que existiam no bairro. Com isso, a gente fazia uma visita ao local, levando material informativo, porque nós tínhamos um jornal, e nesse jornal, além da divulgação dos grupos, grupo para diabetes, ou grupo de mães, o grupo também semanal que existia de palestras gratuitas, para fazer captação também, para que as pessoas do bairro pudessem entrar na clínica, conhecer o modo como a gente recebia os profissionais que ali trabalhavam e sair dessa experiência com uma orientação, uma dica para si. E esse efeito, ele era muito visível. Então, tanto a visita aos locais, levando material e se colocando à disposição para criar projetos, que é uma postura muito diferente, né? Você levar, o que eu não indico, um projeto pronto, por exemplo, para trabalhar uma oficina de comunicação não violenta com os adolescentes. Aí você faz um projeto mega lindo, né? Mega lindo, colega. E aí você leva o seu projeto mega lindo para a escola. Que legal. Aí você vai conversar com a coordenadora pedagógica, com a diretoria, com a psicóloga. E você entrega o seu projeto. Que legal, elas não vão ter nem trabalho. Vão passar para a psicóloga da escola e ela vai implementar o seu projeto. Então, quando você faz uma visita, você vai como psicóloga. O que a gente faz? A gente observa, entende o cenário e se coloca à disposição. O que vocês precisam? Qual é a demanda do local? Quais são os problemas que esses profissionais enfrentam? Que necessidade eles têm com as crianças, com os adolescentes, com os professores, com os pais? O que eles precisam? O que eles desejam? Você abre o campo de criação em conjunto. E isso faz com que você seja muito mais respeitado e você tenha espaço de conversa. E nesse espaço de conversa, você tem tempo para mostrar quem é você, o jeito que você trabalha, a sua personalidade, e isso faz com que a pessoa ali que te escuta, talvez se encante por você, goste de você, queira você ali, junto naquela proposta de trabalho, e te chame. O outro ponto que a gente fazia na Clínica Walt Whitman e realmente funcionava, eram as palestras, nas quais as pessoas, então, circulavam, entravam na clínica e ganhavam, como eu falei, alguma orientação. Se a gente está falando num bairro, essas pessoas que iam lá na palestra, elas repercutiam a experiência vivida, elas contavam. Eu fui naquela clínica e tu sabe que toda segunda-feira tem uma palestra que aí é com a Nutri, você ganha indicação, e semana que vem vai ser a psicóloga, depois tem com a fono, olha só. E eles fizeram no jornal do bairro, que tá ali na padaria. O jornal do bairro ainda vale, não é só lá em 2001 que valia. 20 anos nos separam, mas ainda vale. Então, toda essa construção dessa divulgação do bairro, isso deu muito certo, isso fez realmente com que a gente tivesse um fluxo de pacientes nos quais a gente, porque eu fui sócia, com toda essa iniciativa, essa vontade de trabalhar e a necessidade de pagar o meu crédito educativo, eu captei bastante para mim, para os colegas, e me tornei sócia, para também fazer girar e acontecer essa clínica. E certamente a disponibilidade que você precisa ter e a quebra, eu diria assim, da vergonha, né? Por quê? Por que eu acredito que a captação é um problema para nós psicólogos? Porque a divulgação é uma pedrinha no sapato. Como faço a divulgação? Não gosto. Eu não gosto de aparecer. Não, mas eu tenho que vender o trabalho, eu tenho que vergonha. Eu tinha uma aluna que me dizia assim, não, mas parece que eu estou pedindo trabalho, eu não gosto desse lugar. Ou um sentimento de inadequação, como se estivesse
fazendo algo errado. Por quê? Porque não nos ensinam que a nossa prática tão subjetiva, tão refinada, tão delicada, que trabalha com mudança psíquica, precisa, se você não vai ser empregado em algum lugar, funcionária de alguém, trabalhando para alguém, precisa sim de uma veia empresarial, precisa sim de que você guie, você vai ter que ser responsável pelo seu crescimento. Isso ninguém te contou na faculdade, né? Até eu hoje pensando, que pena que eu não falei isso para os meus alunos. Deveria ter falado, mas agora eu tenho oportunidade de falar para você. Não fique restrita na ideia de que você não consegue sustentar uma palestra, que você não sabe fazer, por exemplo, uma live, que você não tem condições de passar o seu conhecimento. Por quê? Primeiro, você estudou e se preparou, não sei, por 5, 6 anos? Você tem um conhecimento técnico que as pessoas que estão ali para te assistir, para conversar com você, não têm. Há 20 anos eu tenho uma experiência que não muda. Se a gente vai numa escola de educação infantil, falar sobre sexualidade infantil, quando as crianças estão ali, os bebês, né, saindo da vida de bebê e entrando, então, na vida da criança e desfraldando e podendo ter acesso aos genitais. Olha, 20 anos. Esse é um grande tema na educação infantil. Então, você também vai entendendo que as pessoas têm muitas dúvidas, e dúvidas básicas. E você pode responder, você pode orientar. As pessoas não vão fazer perguntas para constranger, para que você fique de calças curtas. A ideia é outra. A ideia é que você assuma esse lugar de autoridade, assuma esse lugar de responsável por levar conhecimento sobre saúde mental, sobre vida emocional, sobre relação entre as pessoas. Você pode fazer isso. E por que eu estou marcando você pode? Porque para que você quebre as suas resistências, as suas desculpas para não fazer uma divulgação, você tem que se sentir empoderada. Vou usar uma palavra meio batida, mas é bem essa que eu quero usar contigo. Empoderada e segura, tirando essas limitações da sua cabeça. E como é que você tira isso? Só tem um jeito, colega. Praticando, fazendo, indo com medo mesmo. Tá, eu tô com medo, com receio. Não tem problema. Vai assim e experimenta. Porque a captação de pacientes é um reflexo da sua divulgação. Se você não está recebendo pacientes, é porque você não sabe divulgar o seu trabalho. Olha, como é que a gente pode fazer uma divulgação? Na atualidade, a gente tem aí duas vias. Uma via é a via que eu trilhei antes da era do marketing digital e da internet, das redes sociais, que é essa de realmente fazer vizinhança, preparar um material de apresentação, um material físico, que coloque ali a qualidade, né, do seu trabalho, via informações, via estética do produto que você vai levar. Você vai falar numa escola, num sindicato, numa microempresa, você vai falar do que você faz. Por exemplo, durante algum tempo, eu construí parcerias de convênio, vou chamar aqui, com grandes sindicatos, como, por exemplo, o Sintrajuf, que é o Sindicato da Justiça Federal. Eu fiz uma parceria com eles. Essa parceria, esse é o único tipo de convênio que eu acho válido na psicologia, no qual você faz um acordo com essa instituição e você coloca ali um valor que é o seu valor justo e que eles podem pagar. Para produtos mais baratos, mais em conta, você tem o recurso de fazer
grupos. Nesse espaço, eu fazia grupos de acolhimento para os recém-aposentados, e depois, né, muitos deles até faziam psicoterapia individual comigo. Então, esse momento de você ir atrás e buscar parcerias e conversar com as pessoas, não levando um projeto pronto, mas estando aberto para construir, ele é muito, muito válido. Que você também faça parcerias de projetos com colegas. Você pode ter uma colega que trabalha com família e você, por exemplo, trabalha com psicoterapia infantil. Fechou todas. Vocês podem combinar lives, vocês podem combinar de como construir uma oficina e levar isso para outros lugares. Vocês podem combinar de escrever material conjuntamente. Então, essas ações, elas são ações que sempre vão ser válidas. Por mais que você escute sobre a importância, a eficiência do marketing digital, com certeza tem, daqui a pouco, tá ali guardadinho, daqui a pouco eu vou falar do marketing digital, a gente tem que honrar a presença, porque psicologia é presença, é estarmos ali. E quando a gente vai divulgar o nosso trabalho e apresentar os benefícios que aquela organização, aquela instituição vai ganhar através do trabalho da psicologia. E a gente sabe que os espaços ganham sim. Então você não vai estar prometendo nada que você não vai poder cumprir, você não está mentindo, você está sendo íntegro, você está sendo ético, falando sobre um trabalho que você sabe fazer. Então não tem que ter vergonha. Você tem que ter, inclusive, orgulho. E buscar associações, parcerias com locais ou com colegas sempre vai ser necessário e vai estar ali, aqui no consultório dos sonhos está, como uma das ações que você tem que praticar para realmente cuidar da sua divulgação. Um outro modo de divulgarmos o nosso trabalho é através das redes sociais. E aí, nesse ponto, eu acho que a gente tem um ganho bem importante. Sabe qual é? Para falar nas redes sociais, né, nesse universo aí amplo e plural, a gente tem que encontrar uma identidade profissional. Exato. Qual é a escolha? Você vai fazer um recorte em todas as coisas que você gosta de fazer, sabe fazer. Qual é a sua habilidade? Vamos supor aqui, estou aqui na mente com um nicho de uma mentoranda que eu estou aqui elaborando com ela, a bio do Instagram, para ela dar uma repaginada. Então, o exemplo dela está bem fresquinho na minha cabeça, eu vou passar para ti, olha só. A mentorada, então, ela trabalha com psicoterapia infantil. O nicho dela, porque a Débora, ela só atende criança? Não, se chega um adulto, um adolescente no consultório, ela também atende. Mas para divulgação na rede, nós vamos recortar e vamos marcar a psicoterapia infantil e bater nessa tecla, né? Porque o foco é o bem-estar na criança e também o reflexo na família, a orientação para a família. Então é isso que vai estar nos posts dela, nas lives dela, no material. É esse eixo que fica sendo apresentado com frequência. E você vai se tornar especialista naquele recorte. Esse recorte prático de campo de ação terapêutica, ele vai se chamar no marketing digital de nicho, né? O seu espacinho, sua casinha, a área que você domina e você vai poder ensinar as pessoas. Por quê? Nas redes sociais, o que é importante? Relacionamento, que você encontre um estilo de comunicação que fale, então, justamente com o seu paciente ideal, aquela pessoa que você quer atrair para a psicoterapia.
No caso da minha mentorada, ela tem que falar com a mãe da criança, porque a criança, né, ainda não está procurando profissionais no Instagram. Depois eles vão no TikTok procurar, né? Mas vamos pensar que os pequenininhos não estão nessa ainda. Se você vai fazer um material para a mãe, você tem que criar uma linguagem que não é o psicologia. Não. Esse você usa lá no seu texto, quando você vai publicar com sua colega, no seu grupo de estudos, com a sua supervisora, tá, beleza. Agora, nas redes sociais, você vai ter uma linguagem simples, objetiva e direta, que dê sabe o que para a pessoa? Que, primeiro, tem que gerar conexão, né? A pessoa vai ler o seu conteúdo e vai dizer, bah, mas é para mim? E como é que você cria isso? Criando uma linguagem que é uma linguagem que afeta o seu possível paciente. Vamos supor, você pode criar uma cena. Vou criar uma cena. Fernanda olha para o relógio e percebe que são 3 da tarde e ela está de pijama e ainda não tomou banho. A casa desarrumada, mas finalmente o bebê dormiu. Bom, se eu crio uma cena assim, depois eu vou desenvolvendo. Eu já estou colocando a pessoa a se identificar comigo. Porque aquela mãe que está enfrentando a sua primeira experiência de maternidade, né, está aliviada que o bebê dormiu, para ela juntar o tico e teco e tomar um banho, vai entender que eu sei o que ela está passando. E vai criar ali uma vontade de saber mais. Mas eu vou ver o perfil, quem sabe eu ganho mais uma dica. Quem sabe eu ganho mais uma orientação. Por quê? Olha só, que nobreza. Você não vai divulgar e fazer coisa feia, colega. Você vai divulgar e informar as pessoas. E eu acredito que essa é uma função social da psicologia. A gente tem que informar sobre saúde mental, a gente tem que deixar as pessoas, né, mais à vontade, com menos tabus, com menos temores, de falar sobre sua tristeza, de falar sobre sua ansiedade, de permitir que as emoções possam ser ditas nas conversas. Então, a psicoeducação, ela está aí para a gente poder atingir as pessoas, ensinar as pessoas e compartilhar o nosso ensinamento em prol do desenvolvimento humano. Vai dizer que isso não é nobre? Nobríssimo! Então, é essa virada que você tem que fazer quando você pensar na sua divulgação. Lá no meu workshop, você vai ver que, né, conhecendo ali a minha história, você vai ver que essa preocupação de buscar caminhos novos, mas que sempre divulgam o conhecimento da psicologia, que sempre se preocupa em estar ali atento às necessidades, por exemplo, do nosso tempo. O que hoje, num estado de pandemia, o que a gente, enquanto psicólogo, pode perceber? Aumento das situações de ansiedade, crise de pânico, desesperança, estados melancólicos e depressivos, aumento do uso de psicoativos, de álcool. Perfeito. Olha aí, né? Então, você também tem que ler o cenário contemporâneo, entender que cenário é esse, que pessoa está nesse cenário e aprender a se comunicar. Você não vai errar na divulgação se você fizer isso. Lembra? Não tem só um modo de fazer divulgação, tá? Presencial e também no digital. E aí, como eu falei, você vai fazer conteúdo de valor, conteúdo que vai ajudar, impactar, trazer algo de relevância para aquela pessoa que está lá buscando alguma informação nas redes sociais e ela vai parar, você vai produzir nessa pessoa uma capturar a atenção dela, ela vai parar e vai ler o seu post, vai ler o seu material, porque ela vai pensar assim, nossa, mas parece que essa psicóloga está falando comigo, né? Eu sinto isso, eu vivo isso que ela está dizendo. Olha só, então, se eu tenho esse problema, e ela sabe que eu tenho, ela também pode ter a solução para o meu problema.
E você vai estar mostrando para o público que aquilo que incomoda ele, aquela dor, aquela pedrinha no sapato, tem solução com tratamento psicológico. E é por isso que você tem que aprender a falar. Não dá para ficar preso no consultório, na sua salinha, não, né? Ou preso aí dentro do seu celular. Você tem que sair. Você tem que sair de dentro de você para aprender a sustentar esse lugar de psicóloga e de uma psicóloga ativa, que vai em busca, que entende que para se desenvolver na carreira, tem que se movimentar, tem que fazer acontecer. Não existe outro jeito. Você vai se movimentar e você vai, por exemplo, algo que eu já fiz também durante um tempo, até faço atualmente, de vez em quando, que é dar entrevistas em rádio. Você pode se colocar à disposição para algumas aí na sua cidade, para algumas emissoras, para alguns jornais. Você pode, por exemplo, se colocar à disposição para palestras. Me lembro que em 2018, 2019, nós começamos dentro da clínica em Patos, que é a minha clínica do Leonardo, a trabalhar com um direcionamento, né, um eixo da comunicação não violenta. E o que foi acontecendo? Nós produzindo materiais, em lives, em posts, e nós fomos agregando pessoas que, por exemplo, trabalham com educação, interessadas em utilizar, aprender a comunicação não violenta para a sua escola, seus alunos, os pais. E isso foi rendendo convites. Nós nem fizemos com o intuito de captação, até porque nós tínhamos junto com um grupo maior também, né? Nós estávamos num movimento que organizava encontros gratuitos numa escola pública para que as pessoas pudessem exercer, praticar comunicação não violenta, utilizando um jogo de sentimentos e necessidades para isso, né? Então, nós divulgávamos o que a gente fazia, gratuitamente, para que a gente pudesse passar o nosso conhecimento. E aí veio captação. É isso que eu quero te dizer. Você divulga. Uma divulgação contínua, persistente, de qualidade. Uma mentorada me diz assim, mas eu divulguei e não deu certo. Divulgou, fez um post e espera o milagre divino. Não existe. Você tem que fazer um post, 2 posts, 3, um conteúdo semanal. Você vai se dedicar a isso. E você vai atrair pessoas interessadas em fazer parceria com você. O efeito foi esse, né? Quando vi, tínhamos diferentes convites para fazer palestras para pais, para crianças na 5ª série, para pré-adolescentes, para os adolescentes, depois para a equipe, formar toda uma equipe de educadores, um projeto social que trabalha com multidades e também gostaria de desenvolver uma convivência não violenta, ensinar, então, a todos a usar outra linguagem. Que mais que aconteceu? Olha, eu vou dizer para você, foram ali mais ou menos uns de 7 a 8 convites pagos, remunerados. Não tem trabalho de graça, a não ser que você tenha uma estratégia, né, como no caso ali dos jogos que a gente fazia, que a gente tinha o nosso trabalho social ali, né, que não é dentro do consultório, como eu venho te dizendo. Se eu quero fazer um trabalho social, eu faço dessa forma como fizemos no Empatos, não, né, na maneira que vai atrapalhar os meus rendimentos no consultório. Então, todas essas ações que nós desenvolvemos, elas são programadas, elas têm objetivo e elas precisam de duração, são campanhas que nós fazemos. Então, você vai precisar, para aprender a divulgar e fazer a captação, de estratégia, de uma boa organização. E eu vou te contar que aqui no Consultório dos Sonhos você ganha, sim, muita, mas
muita informação e estímulo para que você realmente se torne gestora do seu consultório e aprenda a tomar aí posse do seu lugar, fazendo com calma e dedicação uma estratégia para o seu consultório, para que você aprenda a divulgar e a expandir o trabalho que você faz, né? E nesse caminho você vai treinando e soltando as suas vergonhas, vencendo as suas inibições, trabalhando com as suas crenças limitantes, que nunca vou conseguir fazer uma live, meu Deus, agora né, como é que eu faço com uma palestra? Não, né? Lembra que você está oferecendo algo que o público não tem, que é conhecimento de valor sobre as emoções, sobre as relações, sobre a vida psíquica, a vida mental. Então, colega, o melhor que você pode fazer para que você aprenda aí a ganhar mais e trabalhar menos é justamente executar um plano de ação redondinho, no qual você vai saber qual é o seu nicho, sim, a sua posição. O que aqui no consultório eu sempre avalio com as minhas mentoradas, o ponto de carreira no qual elas estão, os interesses, né, clínicos que elas têm no momento, para afinar o nicho, né, para que exista aí realmente um nicho que ele é nutrido pelo seu amor, né, que você ali respira aquele nicho e se envolve com esse nicho, que vai ser a sua especialidade, que você vai ter que ler, vai ter que se aprimorar, vai ter que fazer um mergulho. Então tem que ser algo que você goste, que você tenha habilidade, que você tenha prazer em executar também. E depois dessa leitura e prática, né, na qual você também vai construir o seu posicionamento, você vai ganhando elementos de segurança para que você entenda que a divulgação é uma etapa necessária para que você gere movimentação, inclusive financeira, né, no seu negócio, tá bem? Então, eu espero que você tenha sido estimulada a vencer as suas resistências e entender que divulgar o trabalho em psicologia pode ser muito efetivo. Eu vou te dizer que é. E você vai começar a se apropriar de um lugar que já é seu, só que você não sabe. Tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Manda uma mensagem para mim, que eu vou gostar muito de conversar contigo. Bom, tchau, tchau!